livros havia comigo para uma viagem para Lisboa, Lisboa moderna, para Lisboa dos séculos XV até início do século XIX, não é? Nós falamos em período moderno, XV a XVIII, mas na realidade, se eu quiser ser muito rigoroso, o período moderno acaba com as guerras culturais do início do século XIX. E vamos falar de comida, de alimentação. Portanto, obviamente é uma viagem pela história, mas é uma viagem pela alimentação. E a história da alimentação, quase como todas as áreas novas da historiografia contemporânea, não é, que mexem com o cotidiano ou com assuntos não tão lineares como a história política, etc., são áreas muito multidisciplinares. Na realidade, vamos falar hoje vai ser de história, vai ser de sociologia, vai ser de botânica, vai ser de agricultura, vai ser de psicologia, vai ser de história cultural das mentalidades, vai ser falar de religião, de ciência, de medicina, de concepções sobre o corpo humano, etc. Obviamente, que a nossa viagem será forçosamente extremamente sintética e não poderá aprofundar nos assuntos, e então a minha ideia hoje, para estudar a história da alimentação, temos milhares de fontes disponíveis. São fontes que no nosso país só estamos a desbravar na realidade há cerca de 30 anos. Os estudos sobre a história da alimentação surgiram no final da década de 80, essencialmente ligados à história económica, à agricultura, à produção de cereais, etc. Mas na realidade temos milhares de coisas, desde a cultura material, os objetos que se usam, temos milhares de fontes que estão a emergir dos arquivos, só para vos dar uma ideia. Eu comecei a fazer a minha tese de doutoramento, só se conheciam 3 receituários anteriores ao século XVIII. Manuscrito, chamado receituário da Infanta Dona Maria, filha do Dom Manuel. Segundo, publicado em 1682, que é o primeiro receituário impresso em língua portuguesa, chamada Arte de Cozinha de Domingos Rodrigues, e finalmente um terceiro, que é já mais no final do século XVIII, um cozinheiro francês da corte de Henrique I, chamado Lucas Rigaud. Isso foi quando eu comecei a minha tese. Hoje em dia já conhecemos 20. Nós encontramos no Caleidoscópio da Universidade de Lisboa, na presença do investigador David Felizmino, historiador também, portanto é investigador na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e acabou de dar uma palestra aqui no Caleidoscópio no âmbito do tema "E se fôssemos jantar ou cear na Lisboa moderna?". Verdade, David? Olá, como está? Tenho trabalhado bastante na área da história da alimentação e em particular também da história das relações entre a medicina e a alimentação. Sim. Na questão especificamente da dieta, portanto da dietética, que são as relações entre a alimentação, conhecimento sobre o corpo humano e concepções sobre a anatomia e fisiologia do corpo humano, e portanto no âmbito desse meu trabalho fui convidado a apresentar hoje aqui esta comunicação. Muito bem. E eu queria agora colocar-lhe uma pergunta relativa, de facto, ao contributo, ao estado da arte que versa sobre as relações entre a alimentação e, de facto, a sociabilidade. Vamos incidir primeiro sobre o tema da sua conferência, da sua palestra, da sua palestra hoje. Portanto, David, na sua ótica e de acordo com o estado da arte existente, como é que a alimentação se relacionou com a sociabilidade entre os séculos XV e o século... Perdão, entre os séculos XV e XVIII? Depois já vamos a... Antes de mais dizer que Sim. a área da história da alimentação é uma área extremamente dinâmica em Portugal, nos últimos anos, em particular nos últimos 10 anos, e há cada vez mais trabalho académico e investigação aprofundada sobre o assunto nas suas múltiplas facetas. Portanto, a história da alimentação, na realidade, interessa à antropologia, à sociologia, à história cultural e das mentalidades, e, portanto, esses contributos enriquecem a perspectiva que nós temos do ato alimentar, portanto, do comer. O estado da arte em relação a essa questão mais específica, obviamente, desde sempre, não é? A alimentação é portanto, o comer é um ato de partilha e de relacionamento das pessoas entre si, não é? É um momento em que, exatamente como nós, hoje em dia, não é? É um momento em que se conversa, em termos familiares, ao final do dia, é um momento também festivo, em que reunimos os amigos, e também sempre foi assim
mas de acordo com diferentes categorias mentais e diferentes momentos culturais, não é? Porque o homem está sempre inserido num determinado momento e está sempre, portanto, estruturado pelo tempo em que vive. A mesa, em termos, portanto, o que sabemos hoje em dia perfeitamente é que a mesa, obviamente, para os mais ricos é sempre um momento de representação e de sociabilidade dos cortesãos, no sentido em que o momento de partilha dentro do microcosmo social, que é esse mundo cortesão, a primeira nobreza de corte e de fidalguia, digamos, da aristocracia, de representação para dentro, no sentido de que se representam a si próprios naquele momento vestido, mas também para fora, através da abundância, da variedade, da apresentação, não é? Da riqueza, quer das baixelas, dos atualhados, podemos chamar de mantéis, e por aí fora. Todo esse conjunto de elementos contribui precisamente para essa representação. E obviamente que a mesa em si, enquanto sociabilidade nesse tipo de sociedades aristocráticas, torna-se um momento de representação do seu próprio estatuto social, portanto, em termos culturais e mentais. Obviamente, nas camadas mais pobres, também é um momento de sociabilidade e de partilha. Se formos mais abaixo, não é, para os mais carenciados, onde há, e estamos numa época, obviamente, estamos sempre a falar de imensas carências alimentares, provocadas por diversas razões, o momento da alimentação é um ato de partilha literal, em que se pode partilhar alimento com quem não tem, mas também é um momento em que a estrutura social se reúne, não é? Como outras atividades, mas o ato alimentar em si é esse momento especificamente, e isso é transversal, depois evolui de diferentes formas conforme as categorias sociais. Muito bem. David, seria erróneo perguntar-lhe se poderia, portanto, fazer essa ponte para o momento atual, ou neste caso, tentar perceber o que é que, de facto, a investigação indica ou sugere no que toca a estas relações entre a sociabilidade e a alimentação, fazendo a ponte para os séculos. Nós vivemos um momento bastante distinto, obviamente, das sociedades do antigo regime, Sim. Mas o final do século XX, não é, contribuiu, de certa forma, para alterar muitas coisas, não é? Para já a disponibilidade alimentar, não é? A abundância alimentar devido às nossas indústrias, às nossas economias industrializadas, à produção de massa. Dois, devido ao próprio ritmo das nossas sociedades. Portanto, já estamos aí no patamar da sociologia, digamos assim. Depois, todas as cadeias de fast food, não é? Portanto, o alimento alterado, isso veio alterar substancialmente o nosso relacionamento com a própria alimentação e com os momentos e os tempos e as geografias e os locais da alimentação. Não é? É um assunto bastante debatido, por exemplo, são as relações familiares, a perda daquele momento, não é, do jantar, em que há precisamente essas partilhas e essas sociabilidades, com as consequências que isso até pode ter depois, se refletem noutros âmbitos, não é? No âmbito escolar, no âmbito de socialização também, não é? Em termos educativos. E, portanto, nós estamos num período de profunda alteração desse, digamos, padrão secular que nós tínhamos de o ato alimentar, ou a mesa em si, não é? Esse objeto redondo, quadrado ou retangular, ser um momento de partilha, de troca intensamente. E, portanto, nós estamos num momento em que está a mudar muito. Mas, por outro lado, essas categorias que são a representação, o simbolismo, a festa, digamos assim, não é? No seu ato simbólico, são elementos que ainda perduram na nossa sociedade, não é? Os casamentos, os banquetes em cerimónias, etc. Esses elementos que são seculares perduram, hoje em dia, se calhar, mais transversais em termos sociais do que antigamente nas sociedades antigas. Se calhar revestem é outra forma, não é? Exatamente, sim. E seria abusivo também perguntar-lhe se considera que poderão ser mais ou menos profundas as interações, dependendo de cada contexto, naturalmente. As interações familiares não são as mesmas, não têm o mesmo grau de profundidade do que as interações, por exemplo, no trabalho ou noutro contexto. Novamente estamos num plano em que as nossas sociedades mudaram muito, não é? Pois, pelo estilo de vida, pelo trabalho, ou seja, as sociabilidades hoje em dia também se fazem de formas distintas, não é? Não passam só pelos elementos do cotidiano, elementos naturais como é o ato de comer, o ato
os momentos de lazer, etc. Portanto, hoje em dia há novas formas de sociabilidade. Não é? Digital, não é? Por exemplo, Redes exatamente, as redes sociais, etc. Muito bem. Nomeadamente nas mesas crísticas, portanto, nas mesas que representam a Cristo, não é? Pela sua humildade, acaba por ser, temos sempre os alimentos que são básicos, digamos, na alimentação de facto diária do cotidiano dos portugueses. O que temos ali é precisamente isso, é o pão, o vinho, o sal, independentemente do simbolismo depois que tem o sal neste quadro, Falando agora de uma questão mais psicológica e da sua relação com a alimentação, como Sim. há pouco falou, de um legado que já vem da época helénica, talvez, portanto, a relação entre a alimentação e os humores. Sim, obviamente estamos no plano da psicologia, mas até estamos mais no plano da medicina pura e dura. Ou seja, esse período helénico, gregos e romanos estabelece é que o corpo humano, portanto, independentemente depois de toda a sua anatomia, não é, que é relativamente conhecida já na altura, está dividido em 4 humores. Por 4 humores entende-se 4 líquidos, que é o sangue, a fleuma que de facto corresponde a um estado de espírito, a bilis negra e a bilis amarela. Fomos a ver, a bilis negra e a bilis amarela são secreções do nosso pâncreas e do nosso fígado. Portanto, a situação de doença ou de alteração comportamental seria resultado desse desequilíbrio dos humores ou dos líquidos, como quisermos. A situação de bem-estar ou de boa saúde, portanto a situação normal, digamos assim, seria o equilíbrio desses líquidos. E portanto logo nas civilizações clássicas todas as práticas de medicina que surgem, não é? São práticas extrativas na perspectiva de repor esse equilíbrio. É por isso que até ao século XIX o que se pratica em termos de tratamentos médicos são sangrias, clisteres, a aplicação de sanguessugas, a aplicação de ventosas, portanto são tratamentos extrativos, digamos assim. Obviamente que depois o equilíbrio também mantém-se por um conjunto de coisas que está relacionado com o nosso ambiente. Obviamente com o clima, com a nossa atividade física no nosso dia-a-dia, não é distinto um nobre que tem momentos de lazer ou passa tempo na caça ou eventualmente na guerra, de um lavrador que está o dia todo do nascer do sol ao pôr do sol a lavrar um terreno. Portanto, o clima, a alimentação, a atividade física, e outro, depois também nessas teorias em termos clássicos, também num plano celeste, com a astrologia, etc. Portanto, multifatorial. Exatamente. No que toca especificamente à alimentação, é que depois cada alimento tem uma correspondência, portanto, com um dos humores. Ou seja, cada humor em si tem correspondência com uma natureza, portanto, e com uma temperatura. Portanto, daí a expressão temperamentos também, muitas vezes para designar os humores ou os líquidos. Portanto, são quentes, são frios, são tépidos e são gelados. Portanto, cada alimento dentro da sua relação também com a natureza, portanto, se é um alimento que é cultivado com raízes que nascem da terra, ou se é um alimento, portanto, um fruto, por exemplo, que está pendurado numa árvore, dentro dessa hierarquia simbólica que é a geografia, digamos assim, encontra como uma correspondência com uma temperatura. Portanto, os terrenos serão sempre mais quentes, não é? Portanto, a fruta, as aves, por exemplo, serão sempre mais frios e mais úmidos. Os terrenos serão mais secos por oposição ao úmido. E dentro dessas hierarquias simbólicas, não é? E dentro dessa lógica de reposição dos humores, se os humores correspondem a temperaturas, determinado humor corresponde a um temperamento mais quente, digamos assim, os alimentos que ingerimos são alimentos que têm que contrabalançar, não é, o humor que nós temos para dentro dessa lógica de repor o equilíbrio. Portanto, todos os alimentos, ou toda a alimentação, não é chamada dieta, não é, que é o regime alimentar, era pensado de acordo com essas categorias. E nesse sentido havia alimentos privilegiados. Depois a ordenação, digamos assim, dos alimentos é feito dentro dessas hierarquias todas. Há alimentos preferenciais para mulheres, para homens, para adultos, para crianças. Por exemplo, a fruta, por ser considerado no seu geral a fruta, nomeadamente portanto, toda a fruta de árvores de fruta, demasiado úmida e fria, não é? Era pouco recomendada às crianças. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, no século XVIII, nos regimentos que regulam a alimentação dos infantes, portanto, dos filhos dos príncipes e dos infantes da Casa de Bragança, a fruta é proibida. Eles não comem fruta até aos 6 anos de idade. Depois, obviamente, se são nobres, se são lavradores, também há uma hierarquia, exatamente alguns dos exemplos agora na comunicação. Portanto, isso sempre tudo à luz dessa gradação e de hierarquias entre temperaturas,
simbolismos geográficos, simbolismos de cor, obviamente, também. Não é engraçado que... Não é o pão branco, por exemplo, pela sua, obviamente tem questões económicas por trás também, não só, mas o pão branco pela sua cor é algo nobre, não é? Pelo seu preço é algo reservado às mesas régias, o pão negro, escuro, mais escuro, é algo desconsiderado também pela sua cor escura e reservado aos mais pobres, que obviamente também deve-se também ao preço do cereal ou da castanha, ou da bolota, que se fazia com bolota. Estamos a falar, obviamente, de príncipes e de infantes, não é? Educar a todos os níveis, que seja em termos de cultura letrada, no sentido do saber, educar também passa pela alimentação, não é? E esse educar, ou seja, quando estamos a formar um príncipe, não é? Um príncipe é sempre um futuro rei. Não estamos a educar um homem, mas estamos a educar uma figura. E essa figura tem determinadas virtudes para ser um bom, portanto, para ser um bom governador da República, da nação, digamos assim. E essas virtudes quais são? Obviamente que é a liberalidade, a generosidade, a sabedoria em termos de cultura letrada, mas em termos de comportamento é a temperança. Não é? Uma pessoa tem que ser, o rei portanto, tem que ser uma empatia, pessoa, acima de tudo. exatamente, uma pessoa moderada, temperada, que é como se diz, a virtude quando a tratadística política dessa época moderna estabelece o que é que são as virtudes de um futuro monarca, uma delas será sempre a temperança, não é? O controle das emoções, o não desregramento nos comportamentos. E, portanto, tem precisamente a ver com isso, porque a alimentação também é um elemento que contribui na construção dessa figura ideal, quase objeto, não é? E simbólica, que é a figura do monarca. Ok, David, perfeito. Para terminar, Sim. só uma pergunta para terminar. Diga uma coisa, como é que vê como vê a importância destas sessões ou deste ciclo 60 minutos de ciência? Eu sei que é suspeito porque acabou agora de participar e deu a palestra, mas como é que vê de facto a importância ou a relevância deste ciclo 60 minutos de ciência na literacia dos lisboetas em primeira instância e do público em geral em segunda instância, porque também há newsletters, há informação sobre as palestras e outros formatos. Eu acho extremamente importante, porque o ciclo tem essa característica para já de abranger uma variedade enorme de temas, mas sobretudo de abranger temas extremamente atuais que dizem respeito ao cotidiano das pessoas, e muitas vezes as pessoas não têm noção que há ou tanta investigação ou que o determinado problema do seu dia-a-dia relaciona-se com questões mais abrangentes. Portanto, essa proximidade que cria entre o mundo da investigação e a sociedade é extremamente importante, porque contribui de certa forma, quer para a literacia científica, obviamente, mas para a educação. Por exemplo, neste caso, hoje falamos muito de alimentação e de sustentabilidade e de alimentação saudável. Obviamente que, ao fim e ao cabo, o que fizemos hoje foi contribuir para a educação, para a saúde, de certa forma, da sociedade. E, portanto, arranjar cada vez mais formas de comunicação acessível, não é? Das questões que se passam que são discutidas na academia, não é? Mas que se relacionam diretamente com o cotidiano da nossa sociedade é extremamente importante, porque só assim é que também faz sentido aquilo que nós fazemos em termos académicos. Portanto, democratizar o conhecimento. É democratizar. Exato. Portanto, nada de linguagem hermética. Não. Ok. David, até porque é o próprio objetivo desse ciclo, não é nada isto não é uma conferência académica. Sim. Ok, David, muito obrigada, muitas felicidades pessoais e académicas. Muito obrigado. Muito obrigada. Vão continuar até finais do século XIX a ser privilégio das pessoas mais abastadas e das menos abastadas. E temos a única representação que existe em Portugal deste tipo de cenas, que é uma cena que dá a importância que tem o chocolate em termos de sociabilidades aristocráticas nos séculos XV e final do século XVIII. As pessoas reúnem-se para beber chocolate quente, nesses contextos de merenda, ou nos salões,